Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra, e é um prazer poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje quero te convidar para abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 27 a 36, e nós vamos observar o Mestre no Monte. Vamos lá, na leitura da palavra do nosso Deus. Versículo 27 diz: Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si naqueles dias. Não contaram a ninguém o que tinham visto. Jesus subiu a um monte para orar e ele levou consigo 3 dos seus discípulos: Pedro, Tiago e João. Durante o tempo de Jesus, enquanto ele se empenhava ali na oração, os seus 3 discípulos estavam com sono, cochilando, dormindo. Eles chegaram a dormir mesmo de verdade. Quando acordaram, tiveram uma visão inesquecível do reino de Deus. Eles viram Jesus, Moisés e Elias. Jesus brilhava como o brilho de um relâmpago. As roupas de Jesus, o seu rosto se transformou. A Bíblia não dá detalhes de como ficou o rosto dele, mas diz que foi transformado. E suas roupas brilhavam como o brilho de um relâmpago. Até Moisés e Elias estavam ali em glorioso esplendor. Também não há muita explicação de como era esse glorioso esplendor, mas esta foi a visão que os discípulos tiveram. Uma nuvem vem e os envolve e uma voz diz: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tanto João como Pedro guardaram isso na memória por muito tempo. João, na primeira carta, ele vai mencionar isso. O que vimos, o que ouvimos, o que as nossas mãos apalparam com relação ao verbo da vida, isso é que nós vos anunciamos. Pedro diz: quando ouvimos a voz no monte, eles guardaram esta lembrança na memória. Tiago não nos relata muito tempo depois sobre isso, porque Tiago morreu cedo na história da igreja. A Bíblia diz, capítulo 12 de Atos, que Herodes mandou decapitar o Tiago. Matou ele à espada. Então nós não temos relato
de quanto tempo essa visão marcou a vida dele. Mas Pedro e João foram profundamente marcados por esta experiência que viveram aqui no monte. Estar ao lado de Jesus nestas experiências marcou a vida desses discípulos por longo tempo. Eu queria tirar um tempo com você hoje para a gente olhar um pouquinho para Jesus nessa experiência do monte. Diz aqui a Bíblia que Jesus subiu ao monte para orar. Por quê? Não se pode orar na planície? Não se pode orar no vale? Pode. E Jesus fazia tudo isso. Mas por que Jesus foi a um monte? E o que nós podemos aprender de lição aqui? Bom, há algumas coisas que a gente pode imaginar. Subir a um monte não era uma subida de carro ou de moto, mas era a pé. Preguiçosos não chegavam até lá. Só quem tinha disposição. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu morava no interior e nós tínhamos cavalos. E os cavalos gostavam de ir para o alto dos outeiros, onde nós tínhamos que ir lá buscá-los, e era uma canseira chegar lá para pegar o cavalo e trazê-lo para a gente usar. Eu gostaria que a terra fosse todo plano para não ter que ficar subindo o monte. Então, quando Jesus subia ao monte para orar, os preguiçosos não o acompanhavam. Isso significava que ali ele teria privacidade, que ali no monte ele teria um pouco de sossego. As pessoas com mais limitações não chegariam lá para estar pedindo coisas para ele, mas era a oportunidade que ele tinha de estar a um tempo mais disponível conversando com o Pai. Jesus fez isso algumas vezes sozinho e fez também agora acompanhado dos seus discípulos. Vamos chamar aqui de monte, mas que para você e para mim vai significar o nosso lugar predileto de oração, o nosso lugar predileto de estar numa intimidade mais tranquila com o nosso Deus. Pode ser um porão, pode ser um sótão, pode ser um cômodo da sua casa, pode ser um monte de verdade, não importa. Mas é aquele lugar que você escolheu para ter um tempo gostoso na presença de Deus. No monte, o mestre mostra o reino aos discípulos. Ele disse: alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Jesus não estava dizendo que alguns daqueles que estavam vivos iriam presenciar o seu retorno em glória. Não, ele não estava falando disso. Se tivesse falado disso, ele teria errado. Jesus jamais cometeu engano. Ele nunca errou. As suas predições foram corretas. Ele estava dizendo aqui de ter uma visão do reino. Visão essa que aconteceu alguns dias depois. Ele subiu ao monte com eles e eles tiveram essa visão. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Verem o reino de Deus com poder, ver milagres acontecendo, ver o exercício de autoridade espiritual sendo praticado. Os discípulos tiveram essa visão e a Bíblia diz, no último versículo do nosso texto, versículo 36, tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si naqueles dias. Não contaram a ninguém o que tinham visto. Era para alguns essa visão, não era para todos. Jesus queria mostrar algo sobre o reino para alguns. E então ele leva Pedro, Tiago e João para verem o reino de Deus com poder ali. Eles viram o Pai falando da nuvem, eles viram Moisés, que representava a lei, Elias, que representava os profetas, e Jesus, o representante do Novo Testamento, ali. E então havia essa conversa sobre a
partida de Jesus que estava para acontecer em breve em Jerusalém, ou seja, Jesus iria ser sacrificado pelos nossos pecados ali em Jerusalém dentro de poucos dias. E esses discípulos que acompanharam Jesus até o monte, eles tiveram essa visão. Não foi dada a todos, apenas aqueles que estavam no monte. Não foi contada para os outros, ficou apenas para aqueles que estavam com ele ali no monte. Que lição nós tiramos disso? Que Deus revela os seus segredos para aqueles que lhe são íntimos. Deus, ele mostra coisas para pessoas que têm mais intimidade com ele, que estão mais próximas. Muitas vezes Jesus disse: a vocês é dado o conhecimento do reino, mas aos outros eu falo por parábolas. Há coisas que Deus quer falar, mas com pessoas específicas. Quando iria trazer o dilúvio sobre a terra, ele falou sobre isso com Noé, não falou com todo mundo. Quando nós somos íntimos, nós recebemos informações privilegiadas ali na presença do nosso Deus. No monte, os discípulos tiveram uma visão do reino que outros não tiveram. O reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele está dentro de vós, é o que diz Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Para ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Jesus falou disso para Nicodemo. Falou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por isso que Jesus deu àqueles discípulos o privilégio, ali no monte, de ter aquela visão. Eles estavam se antecipando em relação ao resto da humanidade. No monte, o mestre exercitou e treinou seus discípulos na oração. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Muitas vezes Jesus subiu ao monte para orar sozinho, mas neste momento nós o vemos acompanhado de 3 dos seus discípulos. Jesus poderia ter subido ao monte para orar sozinho. Há muitas coisas que dá para a gente fazer sozinho, mas o discipulado só acontece quando alguém me vê fazendo e aprende por meio da observação e por meio da participação. É muito importante que você seja um homem de oração, uma mulher de oração. Mas também é muito importante que alguém aprenda com você essa prática. Que você leve, de vez em quando, alguém com você para estar ali na presença de Deus. É importante que você tenha seus momentos sozinhos com Deus. Momentos bons, profundos. Mas é bom que você escolha alguma pessoa para aprender essa prática com você. Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. Seus aprendizes precisavam estar ali com ele. É verdade que eles não estavam tão empolgados com a oração. Eles chegaram a pegar no sono, mas acordaram. E depois que acordaram e tiveram a experiência que tiveram, acredito que foi ali que eles aprenderam o valor da vida de oração. A Bíblia diz que depois da morte de Jesus, os discípulos perseveravam unanimemente em oração ali no cenáculo, aguardando a descida do Espírito Santo prometido. Eles aprenderam. A observação e a participação acaba se tornando em uma prática daqueles que observam. As pessoas aprendem por participar. É muito importante treinar isso. No monte, a glória de Deus foi manifesta. Versículo 29 até o 32 diz assim: enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou,
e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os companheiros que estavam dominados pelo sono, acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. A glória de Deus se manifestou ali naquele monte. Amados, nós precisamos desse hábito de buscar a presença de Deus no nosso lugar secreto, de ter aquele nosso lugar de encontro com Deus, para que nós possamos ser expostos a essa glória. A glória de Deus vai mostrar a nossa condição real. A glória de Deus vai nos humilhar, a glória de Deus vai nos quebrantar. Precisamos disso. Quando você encontra uma pessoa muito orgulhosa, você pode ter certeza que essa pessoa não teve muito contato com a presença gloriosa de Deus. Porque essa presença gloriosa de Deus mostra quão insignificante nós somos, mas quanto valor Deus nos dá também. E esse valor que Deus nos dá não é para nos fazer sentir grande coisa, não, mas para ver que o amor de Deus por nós é muito grande. Ali estava Jesus em glorioso esplendor, e estavam também Moisés e Elias em glorioso esplendor. Ali estava Deus, o Pai, naquela nuvem falando, e a presença de Deus enchia aquele lugar. A glória de Deus estava sendo manifesta naquele lugar. Há coisas que Deus deseja nos mostrar que não poderão ser mostradas em qualquer lugar, mas no secreto. Muitas coisas especiais podem ser descortinadas. No monte é um lugar para ouvir Deus. Versículo 33 ao 35 diz: Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o escolhido, ouçam-no. Um tempo de quietude e com um mínimo de distrações ajuda a compreender a voz de Deus. Aprenda a separar tempo e escolher um bom lugar para estar a sós com Deus. Monte, vale, porão, sótão. O que de fato importa é a quietude e menos distrações. E você estar ali para ouvir Deus falar com você. Orar no lugar secreto da oração. E não dormir como foram fazer Pedro, Tiago e João. Mas fazer como Jesus, que foi para lá orar e ele batalhava em oração. Ver o reino é coisa que acontece no monte. A prática da oração, coisa que acontece no monte. Visão da glória, ouvir Deus, tudo isso pode acontecer. E lembre-se, nós não estamos defendendo aqui que você só pode fazer isso no monte fisicamente falando. Embora é muito bom orar no monte. Eu já fui, é gostoso, eu já orei também em sótão, já orei em porão, eu já orei em vários lugares. Todos os lugares que você tiver privacidade, vale a pena você tirar um tempo para estar na presença de Deus ali. Mas estar nesse lugar com Deus é o que mais importa. Estar no monte sem Deus não faz diferença, mas no monte com Deus faz. Estar no alto de um prédio com Deus, dali você vendo a cidade, orando sobre ela, é uma bênção. Mas tem gente que fica no alto de um prédio pensando bobagem, fazendo asneiras. O importante é a sua decisão de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, buscando a presença de Deus. Quero te fazer uma pergunta. Qual será o seu monte?
Qual será o seu lugar de se encontrar com Deus? A história dos cristãos mostra que homens de Deus, apaixonados por Jesus e pelo Evangelho, tinham hábitos regulares de escolher determinado lugar e determinado tempo para orar e buscar a presença de Deus. A história conta de homens que chegavam a ter o chão da sua casa em determinado lugar marcado pelo hábito constante de ajoelhar e orar ali naquele lugar. Você pode ter um lugar de oração. Qual será o seu tempo de oração? Já pensou nisso? De ter um horário específico, falar agora eu tiro para orar. Quem serão os seus companheiros de oração? Jesus levou Pedro, Tiago e João com ele. Ele estava treinando pessoas para tais práticas. Então eu quero desafiar você. Tenha um lugar para orar. Tenha um tempo para orar. E escolha alguns companheiros para eventualmente participar com você desse tempo de oração. O compromisso de orar é seu, é particular, mas você deve treinar alguém a fazer a mesma coisa. E então, eventualmente, inclua alguém para participar desse momento de oração com você. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer pela tua palavra e quero pedir que o Senhor gere por meio dela nas pessoas um desejo de orar. Senhor, eu quero ver as pessoas orando em minha geração. Desperta. Cria um poderoso movimento de oração por meio dessa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Se você foi abençoado com essa palavra, curta aí no canal, se inscreva no canal, também compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Não seja egoísta de ficar só para você aquilo que tem sido bênção na sua vida. Também, se você sentir no coração de nos abençoar financeiramente, as informações sobre a igreja estão a seguir no vídeo. Você pode pegar aí o número da conta e fazer um depósito nela, se Deus tocar o seu coração para fazer isso. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.